Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Este é o dia que o Senhor fez, nele eu e você nos alegraremos. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 1, mas antes eu quero orar com você, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amém? Isto aqui é um manjar espiritual, é o nosso café da manhã espiritual, amém? Para nos alimentar, para saciar a nossa fome e a nossa sede espiritual em nome de Jesus. Diz aqui a palavra do Senhor no capítulo 17, verso 1. Vamos orar primeiro. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir a tua graça, o teu Espírito Santo, para que ele nos ensine, nos dê sabedoria, nos dê compreensão da tua palavra, para nós praticarmos a tua palavra, vivermos a tua palavra. Por isso, ensina-nos, Senhor, e que ela possa produzir frutos em nós e transformar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler então, capítulo 17, verso 1 diz assim: Disse Jesus a seus discípulos. Então Jesus está falando isso para mim e para você também. Amém? É inevitável que venham escândalos. O que é um escândalo? O escândalo é uma pedra de tropeço, é uma cilada, amém? Então isso é um escândalo. Mas ai do homem pela qual eles vêm. Então ele está dizendo, ai daquele que colocar uma pedra de tropeço para o seu irmão. Porque aqui nós vamos ver que ele está falando daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles crentes, daqueles cristãos, daqueles filhos de Deus que foram confiados a nós. Nós precisamos ter temor de não sermos uma pedra de tropeço na vida de nenhum cristão, ensinando para ele, ou por palavras, ou por um mau exemplo, aquilo que ele não deve viver. A palavra de Deus diz então assim, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, ouça isso, uma pedra de moinho, e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Então é ensinar ou dar um mau exemplo para aqueles filhos de Deus que nos foram confiados. E então esses tropeçarem e se desviarem do caminho do Senhor. Amém? Era o que os fariseus faziam, porque eles distorciam a palavra de Deus para benefício próprio. Nós precisamos ter esse mesmo cuidado. Você como mãe, você como pai, ou como pastor, ou como um obreiro, como um diácono da igreja, não importa. Como marido, nós precisamos tomar cuidado para que nós não sejamos pedra de tropeço, não venhamos a trazer escândalo para aqueles filhos de Deus, para aqueles que talvez ainda não tenham o entendimento, a compreensão, porque são ainda jovens espiritualmente. A Bíblia fala do novo nascimento, e quando há um novo nascimento, aquele que nasce de novo através de Jesus Cristo, ele deve tomar e receber o leite, o legítimo leite espiritual, ou seja, a palavra de Deus pura, perfeita, que vai alimentar, que vai dar crescimento, que vai produzir ali também os anticorpos para que ele possa compreender, possa discernir o que é e o que não é a palavra de Deus, o que é e o que não é a vontade de Deus. Amém? Então Jesus, nesse pequeno versículo aqui, curto, ele traz um ensino muito poderoso. E ele traz essa palavra de exortação para nós que somos seus discípulos, para nós não sermos pedra de tropeço, não produzirmos escândalo, cilada para aqueles filhos de Deus que estão próximos de nós. Amém? Mas eu quero continuar lendo. Diz assim, acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então ele está falando exatamente isso. Ó. Houve um pecado, repreende, se ele se arrepender, perdoa. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. 7 não é um número absoluto, tá? Ele é uma figura que nós devemos perdoar sempre. O perdão, ele deve ser completo. Ele não pode dizer, não, já te perdoei 7 vezes, agora não vou perdoar mais, não vou perdoar a 8ª. Não, isso não significa um número absoluto que só deve ser perdoado 7 vezes por dia. Não é isso, tá? Então disse os apóstolos ao Senhor, ouça bem, aumenta-nos a fé. Então os apóstolos ouviram aquela mensagem e disseram, meu Deus, que palavra, que difícil viver isso.
Que palavra dura, como é difícil viver isso, como é difícil perdoar aqueles que nos ofendem, e ainda mais se eles continuam nos ofendendo, continuam praticando aquilo e vêm e pedem perdão de novo, fazem de novo, vêm e pedem perdão. Então diz assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Mas Jesus dá uma resposta para ele surpreendente. Diz assim, respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Veja, o que tem a ver a fé para dizer ali a uma amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, com o perdão? Tem tudo a ver. Quero mostrar para você. O que Jesus está falando? Jesus está dizendo assim, ó, que a nossa rendição deve ser completa à vontade de Deus. Porque eles estavam questionando, Senhor, como que nós vamos viver isso? Como que nós vamos viver o perdão? É muito difícil, mas Jesus está exortando eles que a nossa rendição deve ser completa à vontade de Deus. Nós não podemos fazer somente aquilo que nós queremos, ou pensamos, ou concordamos, mas nós devemos estar rendidos ao Senhor. Amém? Que a fonte da nossa fé é Deus. Ela é a fonte da nossa fé. E ele está dizendo, olha, se você tiver essa fé do tamanho de um grão de mostarda, pequenininha, frágil, mas o desejo de fazer a vontade de Deus, você vai conseguir perdoar. E essa mesma fé é aquela que diz assim, ó, a amoreira, arranca-te daqui, lança-te no mar, e ela vai ser transplantada lá no mar. Então, a grande questão do perdão é a vontade, é a rendição de fazer a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Você está disposto a, de fato, se render à vontade de Deus, fazer a sua vontade? Então, você vai ter esta mesma fé. Não importa se ela é do tamanho de um grão de mostarda, pequena. Ela é suficiente para dizer, arranca-te e lança-te no mar, para uma amoreira. Ele dá um exemplo prático, né? Uma figura, claro. Então, Jesus, ele exorta os seus discípulos dizendo exatamente isso. Para perdoar, você precisa ter a vontade, o desejo de fazer a vontade de Deus. Você deve se render a Deus e a sua vontade. E aí você vai perdoar. E aí você vai conseguir perdoar. Em outro trecho fala 7 vezes 7 ou 70 vezes 7, né? Porque é o desejo de fazer a vontade de Deus, estar rendido à vontade de Deus. E ele então dá um exemplo. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. O que ele está dizendo? Ninguém que tem um servo, que estava lá trabalhando no campo, vai dizer para esse servo quando ele chegar em casa, senta aqui na mesa que eu vou preparar uma refeição para você. Não, vai dizer para aquele servo, vai dizer, no exemplo de Jesus aqui, olha, vai preparar minha refeição e eu vou comer e beber. Quando eu terminar, você come. E aí, nós já vamos entender porque Jesus está falando isso. E ele continua e diz assim, porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Ou seja, aquele homem, porque disse para o servo quando ele chegou, talvez não, com certeza, cansado do seu dia de trabalho, ele agora vai ter que agradecer ao servo porque fez aquilo que era sua obrigação, aquilo que ele havia ordenado. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Sabe, pastor, o que Jesus está querendo dizer aqui? Por que tem essa conversa toda do perdão e da fé? Porque ali está ligado a algo muito importante, que é o desejo de fazer a vontade de Deus. O desejo de se render e fazer a sua vontade, cumprir a sua palavra. E agora ele está dando um exemplo prático do servo que chega do seu dia de trabalho, de labuta, e ele ainda tem que preparar a refeição do seu senhor. E ele está dizendo assim, olha, o Senhor não vai elogiar ele porque ele está fazendo a obrigação. E nós também, nós não devemos esperar porque nós perdoamos, porque nós estamos praticando a palavra de Deus, nós não devemos esperar uma recompensa especial por causa disso. É isso que Jesus está dizendo, porque lembra que ali os discípulos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé.
Ele está dizendo, olha, vocês têm que ter só o desejo de fazer a vontade de Deus e não esperem recompensa especial por causa disso. Por fazer o que era sua obrigação. A nossa obrigação é perdoar. A nossa obrigação é perdoar, porque Deus nos perdoou. Deus perdoou a nossa dívida que era impagável. E agora nós precisamos perdoar aqueles que estão próximos de nós, aos nossos irmãos, por uma dívida tão pequena. E muitos não perdoam. Então não espere elogio, e nós não devemos esperar elogio, é isso que Jesus está dizendo, por cumprir a nossa obrigação de perdoar. Não devemos uma recompensa especial. Ah, eu cheguei agora, eu perdoei, agora eu vou receber uma... Não. Estamos cumprindo somente a nossa obrigação. E Jesus está trazendo essa palavra para quem? Para discípulos, para os seus discípulos. Ele começou lá no versículo 17, verso 1. Disse Jesus a seus discípulos. Então ele está trazendo um ensinamento para nós, para que nós não fiquemos de mimimi. Não começamos a chorar por qualquer vontade de desistir, por qualquer motivo. Estamos cumprindo a nossa obrigação. Lembra que eu falei para você que viver a palavra de Deus, falei para você no sábado de manhã? Crer na palavra de Deus não é um problema intelectual. Ouça isso, é um problema moral. Amém? Deus tem um propósito tremendo para a tua vida. Mas eu e você, nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos estar rendidos a Deus, com o desejo de viver para Ele, de praticar a sua palavra e entender que o que nós estamos fazendo nada mais é do que o básico. Cumprindo a sua palavra. São os princípios básicos do reino de Deus. E claro que eles vão confrontar, né? Vão ser completamente diferentes dos princípios desse mundo. Amém? Glória a Deus. Eu queria trazer esse texto para você ter entendimento, porque eu sei que aqui, nesse texto, às vezes as pessoas ficam um pouco confusas por que o discípulo ou o apóstolo ou os discípulos falam isso e Jesus fala aquilo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, 12 minutos já. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Ela é um maná extraordinário para nós. Ela vem nos ensinar, ela vem nos dar força, ânimo, esperança, em nome de Jesus. Porque a tua palavra não falha nunca. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem transformado as nossas vidas. O Senhor tem transformado as nossas casas. Quantos testemunhos nós temos recebido de milagres, de portas que se abriram, de bênçãos que foram recebidas. Louvado seja o Senhor. Porque o Senhor é bom. O Senhor nos dá mais do que nós merecemos. E nós te damos toda a honra e toda a glória nesse dia que está começando. Pedimos que o Senhor abençoe o marido, abençoe o seu trabalho, a esposa, o seu trabalho. Que o Senhor abençoe o casamento, os casais. Que o Senhor abençoe os filhos, aqueles que estudam, aqueles que trabalham. Abençoa, Senhor. Abençoa os netos, abençoa genros, abençoa noras, pais, em nome de Jesus. Livra-nos de todo mal, cobre as nossas vidas com o sangue de Jesus e dá ordem aos teus anjos para nos proteger e nos guardar de todo mal, em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos, abençoa-nos nesse dia que está começando, para a tua honra e tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Não esqueça de curtir, compartilhar, colocar nos comentários o teu pedido de oração. E um grande abraço para você, um bom dia em nome de Jesus.